Há cerca de 700 anos antes de Cristo, o reino de Judá era apenas uma pequena faixa de terra no Oriente Médio, cercado por nações muito mais poderosas. Naquela época, a Assíria era a superpotência mundial, uma máquina militar implacável que espalhava medo por onde passava. Seu exército era conhecido não apenas pela força bruta, mas também pela crueldade inigualável. As histórias sobre os assírios eram terríveis. Eles arrasavam cidades inteiras, massacravam homens, mulheres e crianças, e levavam os sobreviventes como escravos. Quando Senaqueribe, o rei da Assíria, decidiu invadir Judá, ele trouxe consigo um exército colossal, estimado em centenas de milhares de homens. Ele já havia conquistado várias cidades ao redor de Jerusalém, deixando-as em ruínas e seus habitantes desesperados. Agora, sua ambição final era tomar a capital do reino de Judá. Dentro das muralhas de Jerusalém, o rei Ezequias observava com o coração apertado enquanto as notícias chegavam. Ele sabia que não tinha forças suficientes para enfrentar aquele gigante. O exército assírio era superior em número, treinamento e tecnologia. Eles possuíam máquinas de cerco capazes de derrubar muralhas e estratégias de guerra que intimidavam até mesmo os generais mais experientes. Mas Ezequias era diferente dos outros reis de sua época. Ele havia dedicado seu reinado a restaurar o culto ao Deus de Israel. Ele destruiu altares pagãos, purificou o templo e conduziu seu povo de volta à adoração verdadeira. Agora, diante da maior ameaça que seu reino já enfrentara, ele fez algo que poucos líderes fariam. Humilhou-se diante do Senhor e clamou por sua ajuda. Enquanto isso, o rei Senaqueribe enviava mensageiros até as muralhas de Jerusalém com discursos arrogantes e blasfemos. Ele zombava do Deus de Israel, dizendo aos habitantes da cidade que nenhum Deus jamais salvara seus povos das mãos dos assírios. "Em quem vocês estão confiando?" gritavam os mensageiros em hebraico para que todos ouvissem. "Por que resistem? Vocês acham que seu Deus pode me impedir?" Suas palavras ecoavam pelas ruas de Jerusalém, enchendo corações de medo e incerteza. Muitos começaram a duvidar. Será que Deus realmente interviria? Afinal, as histórias sobre as vitórias assírias eram verdadeiras. Outras nações, com seus próprios deuses, haviam caído diante deles. Por que Judá seria diferente? Mas Ezequias não sucumbiu ao desespero. Ele rasgou suas roupas em sinal de humilhação, cobriu-se de cinzas e foi ao templo orar. Ele prostrou-se diante do Senhor e disse: "Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins, Tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina o teu ouvido, ó Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais ele enviou mensageiros para insultar o Deus vivo." Enquanto Ezequias orava, ele também chamou o profeta Isaías, homem de Deus, para trazer uma palavra de encorajamento. Isaías trouxe uma mensagem clara: "Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito tal, que ao ouvir certa notícia, voltará para a sua terra, e lá eu o farei cair à espada." Essas palavras renovaram a fé de Ezequias e do povo, mas eles ainda não faziam ideia do que Deus estava prestes a fazer. O exército assírio continuava acampado ao redor de Jerusalém, preparando suas máquinas de cerco e esperando o momento certo para atacar. Para os israelitas dentro da cidade, cada minuto parecia uma eternidade. Eles podiam ouvir o som distante das ordens militares, o ranger das rodas das máquinas de cerco sendo posicionadas e o murmúrio de vozes inimigas. Algumas crianças choravam, famílias se abraçavam em busca de conforto e os anciãos rezavam fervorosamente.
Era como se uma nuvem escura pairasse sobre Jerusalém, pressionando o coração de todos com medo e ansiedade. Naquela noite, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os soldados assírios dormiam, cansados das longas marchas e preparativos para a batalha, o anjo do Senhor desceu silenciosamente sobre o acampamento. Não houve trovões, relâmpagos ou qualquer outro sinal visível. Tudo ocorreu em completo silêncio, como um sopro divino que ninguém percebeu. Mas pela manhã, quando os oficiais foram inspecionar as fileiras de soldados, encontraram um cenário devastador. 185 mil homens mortos. Não havia sangue, nem sinais de luta. Simplesmente, todos estavam inertes, como se tivessem sido tocados por uma força invisível e imparável. Imagine o choque dos sobreviventes ao ver aquela cena. Soldados que haviam marchado com orgulho e arrogância agora jaziam sem vida, como bonecos abandonados no chão. O campo, que antes era um mar de tendas e armamentos, agora parecia um cemitério silencioso. Os oficiais assírios corriam de um lado para o outro, tentando entender o que havia acontecido. Alguns gritavam desesperados, outros caíam de joelhos, tomados pelo terror. Foi um golpe mortal para o exército assírio. Sem seus soldados, Senaqueribe não tinha mais condições de continuar a guerra. Ele ordenou que os sobreviventes recuassem para sua terra natal, derrotado e humilhado. Mais tarde, enquanto adorava em um templo pagão, Senaqueribe foi assassinado por seus próprios filhos, cumprindo assim a profecia de Isaías. Sua morte foi uma ironia cruel. O homem que desafiou o Deus vivo morreu em um lugar dedicado a ídolos falsos. Seu fim foi um lembrete claro de que aqueles que se exaltam serão humilhados, enquanto os humildes serão exaltados. A história do anjo do Senhor que matou 185 mil soldados em uma única noite é um lembrete poderoso de que Deus é soberano e age de maneiras que transcendem nossa compreensão. Ela nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Ele protege aqueles que o temem e castiga aqueles que o desafiam. Essa intervenção divina não foi apenas para os israelitas daquela época, mas serve como exemplo para nós hoje. Quantas vezes somos tentados a duvidar de sua capacidade de agir? Quantas vezes pensamos que nossos problemas são grandes demais para serem resolvidos? Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou, e sua promessa de estar conosco permanece firme. Quando enfrentamos batalhas em nossas vidas, devemos lembrar dessa história. Devemos buscar a presença de Deus em oração, confiar em sua soberania e descansar na certeza de que Ele pode abrir portas que parecem fechadas e resolver problemas que parecem insolúveis. Imagine a cena novamente, um exército imenso, pronto para destruir uma cidade indefesa, e Deus intervindo de forma tão absoluta que nem mesmo um grito foi ouvido. Essa é a grandeza de nosso Deus. Ele não precisa de fanfarra para agir. Ele simplesmente é. Essa história também nos ensina sobre a importância da humildade. Ezequias não tentou enfrentar o exército assírio com suas próprias forças. Ele reconheceu sua fraqueza e buscou a ajuda de Deus. Ele não se envergonhou de se prostrar diante do Senhor, mesmo quando tudo parecia impossível. E Deus respondeu. Ele ouviu a oração de seu servo e agiu de maneira poderosa. Hoje, somos chamados a fazer o mesmo. Em meio às nossas lutas, precisamos lembrar que Deus ouve nossas orações. Ele vê nossas dificuldades e está pronto para intervir. Mas para isso, precisamos nos humilhar, reconhecer nossa dependência dele e confiar em sua sabedoria. Outra lição importante é sobre o perigo da arrogância. Senaqueribe desafiou o Deus vivo, zombando de seu poder e de sua autoridade. Ele pensou que sua força militar era suficiente para garantir sua vitória. Mas Deus mostrou que nenhum exército, por maior que seja, pode resistir ao seu poder.
A arrogância de Senaqueribe foi sua ruína, e sua morte em um templo pagão foi simbólica. Ela nos lembra que os ídolos deste mundo não podem oferecer proteção. Somente o Deus vivo merece nossa adoração e reverência. Finalmente, essa história nos desafia a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desesperadoras. Imagine os habitantes de Jerusalém naquela noite fatídica. Eles não sabiam o que estava prestes a acontecer. Eles só podiam confiar na promessa de Deus e aguardar sua intervenção. E Deus não os decepcionou. Da mesma forma, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando não podemos ver o final da história. Ele é fiel e sua bondade nunca falha. Que essa mensagem fique gravada em nossos corações. Deus é fiel e nada está fora do seu alcance. Se você está enfrentando batalhas hoje, saiba que Deus está pronto para intervir. Busque-o, confie nele e veja o que ele fará. Lembre-se de que, assim como ele protegeu Jerusalém naquela noite, ele também pode proteger você. Ele é o Deus que derruba exércitos, que fecha bocas de leões e que abre mares. Ele é o Deus que age além do que podemos imaginar. Então, entregue suas lutas a Ele e caminhe em fé, sabendo que Ele está ao seu lado.